Olá, eu sou Rosa Formiga e você está no Família na Real. Esse podcast é voltado às relações familiares e afetivas, seja no contexto jurídico ou psicológico. Se esses temas te interessam, pode entrar para o nosso bate-papo e já pega sua xícara de café. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Episódio de hoje, divórcio extrajudicial com filhos menores. Esse tema que é tão polêmico, eu vou te contar exatamente como anda nos estados do Brasil, como anda a legislação aplicada, jurisprudência e, claro, fica aqui até o final. Já peço que você se inscreva no canal, ative as notificações. Sexta-feira tem episódio novinho em folha aqui a partir de 9 horas da manhã. E, claro, já nos segue no Instagram, Rosa Viana Formiga, que lá nós sempre estamos postando conteúdos relevantes em nossa área de atuação. Para você que não me conhece, sou Rosa Viana Formiga, defensora pública no estado do Piauí. Vamos então começar o nosso podcast, o nosso bate-papo no Família na Real. Se tiver alguma dúvida, já manda aqui, que nós teremos o maior prazer em te responder. Primeiro, você sabe o que é divórcio extrajudicial? Você, colega advogado que está aqui assistindo, já deve estar aí familiarizado na área de atuação do extrajudicial. E é super importante que a gente coloque sempre à disposição do nosso cliente essas possibilidades. Então, a desjudicialização ela vem sendo uma tendência, uma prática na justiça por vários fatores, celeridade, a questão da economia, a questão de desafogar o judiciário. Então, quando existe algum tipo de procedimento que é possível realizar no âmbito extrajudicial, nós já devemos informar isso ao nosso cliente, colocar ali os prós, os contras e, claro, avaliar com ele qual é a melhor possibilidade naquela ação que ele nos procura ali para a gente tentar solucionar e tentar dialogar. Então, geralmente a gente já pergunta, existe uma burocratização muito grande em relação a esse procedimento no cartório? Por quê? Porque, por vezes, apesar de existir a possibilidade do âmbito extrajudicial, sim, pode demorar também no cartório, pode exigir uma série de documentos, taxas, que às vezes as partes também não acham legal, ou o próprio advogado vai ter um trabalho bem grande, mas ainda assim é bom que você tenha esse diálogo com o seu cliente, colega, para que possa analisar juntamente com ele qual é a melhor possibilidade, a melhor solução na demanda daquela situação que ele te procura. Mas o divórcio extrajudicial, ele geralmente é uma demanda bem tranquila no âmbito extrajudicial. E nós vamos te dizer aqui os requisitos, a legislação aplicada a esse procedimento. A grande polêmica é, quando existe filho menor ali entre o casal, o ex-casal, é possível mesmo assim se realizar o divórcio no cartório? E é essa pergunta que nós vamos responder ao longo aqui da nossa explanação. Algumas questões importantes a gente quer deixar claro antes de adentrar no mérito. Primeiro, é super importante que você, colega advogado, você demonstre ali a diferença para o seu cliente entre a conjugalidade e a parentalidade. Porque muitas pessoas que alegam não poder realizar o divórcio no âmbito extrajudicial, fala ali a questão da guarda, da convivência, da pensão alimentícia. Entretanto, são situações diferentes. E isso já deve ser deixado claro naquele atendimento que a gente sempre fala por aqui. Aquele atendimento de excelência, aquele atendimento humanizado, aquele atendimento em que você vai escutar muito para depois você dar a sua opinião jurídica, para você dar a sua opinião, às vezes até pessoal, mas é importante que você sempre escute o seu cliente e possa deixar esses pontos na nossa área, especialmente de família, bastante claro, que é essa diferença. Nós sabemos que na área do direito das famílias, não raro acontece dos ex-casais, após ali a ruptura do relacionamento, não terem um bom diálogo, não ter respeito.
E isso afeta diretamente a relação da parentalidade, que é a relação que cada um deve manter com os filhos. Então, nessa situação, a gente tem que deixar claro, uma coisa é se na justiça ou fora da justiça, você tentar ali resolver a questão da guarda, da convivência, da pensão alimentícia, e outra é você resolver o divórcio, a dissolução da união estável, a relação da conjugalidade. E isso é importante para que você tome a decisão melhor de se realizar esse divórcio extrajudicial no âmbito do cartório ou se você vai judicializar essa demanda. E aí, colega advogado, falando aqui para você, é claro que muitas pessoas da sociedade também têm acesso e assistem ao nosso podcast, e desde já a gente agradece vários seguidores novos que chegaram por aqui, que estão acompanhando o nosso podcast, muitos feedbacks positivos, pessoas na rua me param, tô adorando teu podcast, e desde já eu agradeço. Mas aqui a gente quer falar diretamente para você, colega, nesse sentido de que muitas coisas a faculdade não ensina. E somente na prática é que a gente aprende a ser estrategista. Ou seja, aquele advogado que quer mais clientes, né? Por quê? Porque ele não quer ter trabalho, né? Então, ou se é aquele que quer ser protagonista da sua atuação prática. Porque nós sabemos que a demanda familiarista, assim como qualquer outra advocacia, o protagonista é o advogado em muitas situações, é ele quem provoca, é ele quem traz situações novas para o juiz. Se ele não conseguir no primeiro grau, ele chega até o segundo grau no STJ, no STF, e ele vai ali trazendo demandas novas, trazendo decisões inéditas em relação a vários pontos no âmbito da justiça e fora dela também. Então, muitas vezes a gente escuta em algumas demandas, o cartório não vai fazer esse procedimento, e por muito tempo nós tivemos sim esse problema em relação ao divórcio extrajudicial com filho menor. Mas aí vem tudo isso que eu estou dizendo. O advogado que quer ser protagonista, o advogado que estuda, o advogado que se capacita, que faz cursos, webinars com profissionais que confia, que tem prática, que conhece, e aí sim você vai poder fazer a diferença na sua área de atuação. Nós sabemos que temos muitos advogados em nosso país e que também atuam na área do direito das famílias. Mas qual é o seu diferencial, colega? O que é que você ali tem de diferente na sua atuação prática? E é isso que todos os dias a gente tem que na nossa área de atuação fazer a diferença. Seja no atendimento, seja ali numa petição, seja numa demanda junto ao tribunal, seja durante a audiência. Então, no que tange a esse ponto, nós tivemos sim a resistência por certo tempo, dos cartórios em realizar o divórcio extrajudicial com a presença de filhos menores. Mas, de fato, o que é o divórcio extrajudicial? Então, é a possibilidade do casal fazer o divórcio sem ele precisar judicializar. Ele pode fazer todo o trâmite ali no cartório de notas por meio de uma escritura de divórcio. E a previsão era no artigo 733 do Código de Processo Civil. Lá ele fala de todos os requisitos necessários ali para se realizar o divórcio extrajudicial. E ele falava de consenso entre o casal, ele falava da presença de advogado, ele dizia que da impossibilidade de filhos menores, da mulher estar grávida, e que fosse por escritura pública. Então, ao longo do tempo, esse requisito da existência de filhos menores, ele veio ser flexibilizado, exatamente porque uma coisa é o divórcio e a partilha de bens do casal, e a outra coisa é aquela relação com os filhos, a guarda como vai ficar, unilateral, compartilhada, o direito de convivência, né, o lar vai ser fixado na casa do pai, na casa da mãe, e o direito de convivência vai ser regulamentado de que forma? A pensão alimentícia. Então isso não poderia ser um empecilho para que o casal conseguisse, de forma extrajudicial, realizar
o seu divórcio, bem como a dissolução da união estável. Então, ao longo do tempo, nós tivemos aí a flexibilização da questão do divórcio com filho menor. E aí vários estados do Brasil já passaram a fazer esse tipo de divórcio. Nós temos aí um marco importante que foi agosto de 2022 e aí a gente vai falar para você o motivo dessa importância. Então, alguns estados eles já vinham realizando o divórcio de forma extrajudicial, desde que antes de fazer o divórcio fosse discutida essa questão antes da guarda, visita e pensão alimentícia no âmbito judicial. Então, desde 2012, por exemplo, em São Paulo, no provimento 40, nós já tínhamos essa possibilidade. Então, em agosto de 2022, nós tivemos um marco que foi a primeira jornada de direito notarial e registral, onde foi aprovado o enunciado 74, que prevê o seguinte: nós sabemos que os enunciados, eles têm ali uma importância grande em nossa atuação prática, eles podem sim nortear peças da gente, teses novas que a gente queira trazer no âmbito judicial ou extrajudicial. E é preciso, como eu disse no início, ter coragem, ser protagonista, estudar, porque a gente só pode trazer teses novas, enfrentar o judiciário e bem como também o extrajudiciário, porque a gente conhece a máxima de tenha um tabelionato como o seu, né? Tenha como um conhecido, um que você já tenha um bom diálogo para que você possa conversar sobre situações novas que vão surgindo na legislação e que muitas vezes o cartório não quer realizar, não quer fazer. Então você tenta conversar, você tenta argumentar, você tenta trazer a legislação aplicada, a jurisprudência. E se ainda assim você não conseguir, você tem a opção, né, de fazer uma reclamação, de levar, né, a instância, vamos dizer ali, que você possa reclamar e conseguir, de fato, realizar do modo extrajudicial através das corregedorias. Então, voltando aqui ao enunciado, o que esse enunciado diz? O divórcio extrajudicial por escritura pública é cabível mesmo quando houver filhos menores, vedadas previsões relativas à guarda e alimentos aos filhos. Então, ele trouxe uma situação nova. Alguns estados, como São Paulo, eles já vinham admitindo essa possibilidade desde que se comprovasse ali no cartório que já havia sido discutida essas questões relativas aos filhos menores, às crianças, como guarda, alimentos e convivência. Esse enunciado ele foi inovador porque ele disse que simplesmente o seguinte: não precisa trazer nada que tenha comprovação de que já foi discutido na justiça. Basta apenas que não se preveja ali, naquele momento, nada sobre isso, sobre filhos menores. Simplesmente o ex-casal chegue lá e diga: eu quero fazer o meu divórcio extrajudicial e a minha partilha. Desde que haja consenso entre aquele ex-casal, desde que haja consenso sobre a partilha, sobre o divórcio, desde que exista a presença do advogado, é possível, sim, fazer esse divórcio no âmbito extrajudicial, desde que não se tenha nenhuma cláusula tratando sobre filhos, crianças. Por quê? Porque são relações diferentes. Como nós dissemos, relação parental, relação conjugal. Esse enunciado, ele disse exatamente que mesmo que o casal tenha filho menor, não precisa constar na escritura nada sobre isso. E ele poderia, sim, fazer o seu divórcio no âmbito extrajudicial. Existe alguma lei prevendo a possibilidade do divórcio extrajudicial com filho menor? Nós não temos uma lei ainda, mas nós temos o projeto de lei número 731 de 2021, para alterar a lei para que seja autorizado o divórcio e a dissolução da união estável, mesmo que o casal tenha filhos menores ou que a mulher esteja grávida. Só que, enquanto essa lei não for aprovada, não for publicada, o que nós temos que observar e que existe hoje? Nós temos que observar
o enunciado 74, que nós nos referimos da primeira jornada de direito notarial e registral, e nós temos que também analisar os códigos de normas de cada estado. Por quê? Porque nós tivemos aí o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele enviou ao Conselho Nacional de Justiça um pedido de providências para autorizar a realização extrajudicial, certo? De dissolução conjugal e de inventários, mesmo quando houver filhos menores incapazes, desde que haja o consenso, certo? E ainda que haja testamento. Então, aqui é um assunto para outro podcast que vai tratar do testamento também, né, da questão do inventário, mesmo com testamento no âmbito extrajudicial. Mas, enquanto esse projeto de lei não é aprovado, para fazer o divórcio extrajudicial, mesmo com filhos menores, deve-se observar o que diz as normas de corregedoria do seu estado. E o enunciado 74, que é da primeira jornada de direito notarial e registral. Então, o que é que a gente observa? A gente observa que ainda não existe a lei, mas existe um enunciado, né, que foi aprovado na jornada, que conforme nós dissemos aí, que é o enunciado 74 da primeira jornada de direito notarial e registral, no ano de 2022, e temos vários estados que já realizam esse procedimento através de provimentos, né, do Código de Normas do seu estado, que foi autorizado pelos tribunais estaduais por pedido de providência do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, que é protagonista em diversas demandas, diversos temas em nossa área de direito das famílias e sucessões, do qual eu também sou associada e diretora, uma das diretoras aqui no estado do Piauí, ao lado da minha colega, parceira, Isabela Paranaguá, a doutora Cláudia Paranaguá. Então, como é que está essa situação no estado do Piauí? Nós já tínhamos ciência aí de cerca de 6 a 8 estados que já vinham realizando o divórcio, e hoje, com certeza, muito mais estados do Brasil já vêm realizando o divórcio extrajudicial, com a presença, mesmo o ex-casal tendo filhos menores. E no Piauí, o TJ, ele autorizou a realização extrajudicial de procedimentos de divórcio, dissolução de união estável e inventários também, mesmo quando há filhos menores de idade ou incapazes envolvidos. E isso foi recente também. A norma está contemplada no novo Código de Normas de Serviços Notariais e Registrais, do artigo 198 a 202 no estado do Piauí. Como eu disse, é fruto do pedido do Instituto Brasileiro de Direito de Família, seção Piauí e BDFAM Piauí, e da Comissão de Direito das Famílias e Subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Piauí, OAB Piauí. Então, aqui no nosso estado, sim, já está autorizado, através do Tribunal de Justiça, a realização extrajudicial de procedimentos de divórcio e dissolução de união estável com a presença de filhos menores. E as vantagens são diversas, como nós dissemos, celeridade, desjudicialização, que, como nós dissemos, é o que vem a tendência, né, devido justamente à morosidade da justiça, à sobrecarga de trabalho, falta de estrutura. Em relação à justiça como um todo, todos os procedimentos a nível extrajudicial, eles são bem-vindos, para que haja essa celeridade, essa desjudicialização, economia e, finalmente, desafogar o Poder Judiciário, que já está ali assoberbado de processos. Na minha vara, por exemplo, chega a quase 4.000 processos. A última vez que eu vi esse número, vou até dar uma olhada atualizado como é que está. Eu sou a titular da terceira vara de família da minha cidade aqui, Teresina, Piauí, e são muitos processos. E o judiciário, a justiça como um todo, não dá conta, e nós sabemos da morosidade que pode ser um divórcio realizado no âmbito judicial. E mesmo que seja um juiz que acolhe ali o divórcio liminar, que a gente vai falar também em outra oportunidade aqui,
ou seja, logo no início do processo, ele pode conceder o divórcio liminar, mesmo sem a oitiva da outra parte, nós sabemos que até esse despacho inicial do juiz já poderia ter sido resolvido no âmbito extrajudicial um divórcio entre as partes. Então, é extremamente importante você discutir com seu cliente, você também que tem dúvida acerca do divórcio, da possibilidade do divórcio ser realizado no âmbito extrajudicial, procure a Defensoria Pública para lhe orientar se você não puder pagar advogado, procure um advogado especialista no assunto, que sim, ele poderá te informar, discutir contigo melhor se seria a melhor opção judicializar ou não. Mas o certo é que nós temos todas essas vantagens a nível do divórcio extrajudicial em relação ao judicial, ou seja, o trâmite do processo judicial do divórcio no âmbito da justiça. Então, esse divórcio, ele pode demorar, mesmo que o juiz entenda e conceda o divórcio liminar. É um processo que pode demorar por conta da partilha ali, nos despachos iniciais, na citação da outra parte, às vezes na reunião dos documentos, enfim, no âmbito extrajudicial, você já chega com tudo o que é preciso. Você vai, procura o advogado já tem ali todas as opções, todos os documentos necessários para que você entre com o divórcio extrajudicial, faz uma petição e qual é o passo a passo? Se você optar em judicializar a guarda, alimentos, convivência no âmbito judicial, você pode, inclusive, na petição, você pedir autorização para o juiz da vara para que você realize o divórcio no âmbito extrajudicial. Então, de repente, você mora em um estado que ainda não existe provimento que autorize o divórcio extrajudicial. Então, você, de forma inovadora, após ter ouvido esse podcast aqui, Família na Real, você vai lá na ação de guarda, alimentos e convivência, que só poderá ser realizada no âmbito judicial, e você vai pedir a autorização do juiz para que o divórcio extrajudicial, que o divórcio seja realizado no âmbito extrajudicial. Então, com essa autorização, você vai ao cartório, certo, da sua cidade, e não tem como o tabelião negar, nesse caso, a realização do divórcio extrajudicial. Então, essa dica vale ouro. Muitas vezes você não sabe como proceder em relação à sua cidade, porque o tabelião não aceita realizar o divórcio extrajudicial, certo? Porque ainda não tem um provimento, ele não se sente seguro somente com o enunciado 74, não existe a lei. Então, de forma inovadora, você pode reunir tudo isso, você pode judicializar, provar junto ao cartório que já foi judicializado a questão relacionada aos filhos menores e já trazer também o despacho do juiz autorizando a possibilidade da realização do divórcio extrajudicial, conforme nós falamos para você, certo? E aqui a gente quer destacar também a publicação, na época da pandemia, do provimento número 100/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que permitiu a realização de atos notariais de forma totalmente digital. Então, por meio da plataforma e-Notariado, sem dúvida você já ouviu falar, ela permite a realização de procedimentos em cartório de forma online, por videoconferência com o tabelião. Que maravilha! E com a assinatura digital, também é possível fazer a solicitação do divórcio, conforme a gente disse. Essa plataforma, para quem não sabe, ela é disponibilizada de forma gratuita pelo cartório. Então, colegas, fazendo aqui o nosso resumão, ao final do nosso podcast, que nós estamos optando em fazer um podcast mais objetivo, mais rápido, e ao final a gente sempre faz aquele resumo.
e o tema hoje foi divórcio extrajudicial com presença de filho menor. Então, é possível sim. Nós não temos lei aplicada, temos apenas o projeto de lei, conforme a gente falou aqui, que é o projeto 731 de 2021. Vários estados do Brasil já estão realizando o divórcio extrajudicial com a presença de filhos menores, devido a provimentos autorizados aí pelo Tribunal de Justiça do Estado e pelo próprio CNJ. Então, você deve sempre analisar provimentos do seu estado, você deve analisar, e com destaque aqui para o enunciado 74 de 2022, que nós mencionamos, que foi publicado e aprovado na primeira jornada de direito notarial e registral do país. Os requisitos que são necessários: consenso das partes, presença de advogado, a questão da própria escritura pública, e no caso da mulher não poder estar grávida e a questão dos filhos menores, a gente entende que poderá ser realizado desde que exista esse provimento no seu estado, ou que o próprio cartório realize mediante a sua petição, mostrando ali a decisão judicial. Nós já mostramos para você essa possibilidade, e mesmo que você não faça isso, você pode levar ao próprio cartório a decisão judicial ou a sentença que já tratava sobre as questões relativas aos filhos menores, guarda, direito de convivência e alimentos. Então, os provimentos diversos pelos estados do Brasil, eles prevêem essa possibilidade, que é a realização de filhos de divórcio extrajudicial com a presença de filhos menores, desde que esses temas já tenham sido tratados na justiça. E o próprio enunciado, ele diz simplesmente que não precisa se tratar sobre criança e adolescente no divórcio extrajudicial. Porque, como nós falamos, uma coisa é parentalidade, relação de conjugalidade, né, entre os cônjuges, ex-cônjuges e ex-companheiros, e outra, a relação de parentalidade, que é essa relação que deve ser regulamentada após o final da relação, ali entre pais e filhos. Ao final, nós destacamos as vantagens do divórcio extrajudicial, conforme nós falamos, que você sempre, advogado, tenha esse cuidado de discutir com seu cliente qual é a melhor opção para ele, e destacamos também o provimento 100, que permitiu a realização de atos notariais de forma totalmente digital. Espero e trouxe para vocês todas as informações que nós temos hoje relacionadas ao divórcio extrajudicial com presença de filhos menores. Atenção ao Código de Normas e Provimentos do seu estado em relação a esse tema. Espero que você tenha gostado. Já deixa aí para mim sua dúvida. Se gostou, curte, compartilha com um amigo, se inscreve no canal para que a gente possa continuar aqui a conversar e bater esse papo sempre bastante importante aqui sobre o nosso direito das famílias e sucessões. Até a próxima, um grande abraço, pessoal!